Bom, pessoal, para a gente finalizar, assim, eu não vou dar continuidade ao restante, né, das curvas e tudo mais, porque eu vou mostrar o outro método para vocês já na próxima aula. Nessa aula agora eu simplesmente vou mostrar o que? Como é que funcionaria esse método aqui. Tá? E porventura numa um próximo projeto aí de um carro, eu posso estar apresentando o processo por inteiro. Né? O que a gente vai ter que fazer? Como eu falei com vocês, o ideal é que os spans de todas as curvas fossem os mesmos. Tá? Não de todas, mas de todas das que vão fazer a ligação. Tá? Vocês estão vendo que esse e esse que a gente vai ligar tem 8. Só que 8 eu acho que tem pouco. Tá? Então a gente vai dar um rebuild nessa curva para criar um pouco mais de segmentos nesse cara aqui. Então eu venho aqui Edit Curves. A gente tem aqui ó, Rebuild Curve. Clico aqui, ó, eu digo quantos spans eu vou criar. Por exemplo, eu vou botar aqui 18 spans, vou dar um rebuild. A partir de agora eu tenho rebuild. Tá aqui, ó, minhas spans, minhas curvas, tá vendo? Meus pontos aumentaram referente a esse aqui, ó, que só tem 8. A mesma coisa eu vou fazer para essa curva e para essa curva aqui, ó, que é o que a gente vai ligar. Então eu posso selecionar as duas, ó, Rebuild Curves. Olha lá, elas já estão com 18. Tá? Então, beleza, fiz o rebuild, agora eu vou ligar. Seleciono as três na sequência que eu quero. Venho aqui, ó, em Surface e eu tenho Loft. Clico no quadradinho só para me mostrar os padrões para vocês. Que a gente tem uniforme ou chord length, né, linear ou cubic, a gente vai usar cubic. Quantidade de spans, quer dizer subdivisões, vou usar um só. E o tipo, a gente quer completo ou parcial, NURBS, Polygon, a gente vai primeiro em NURBS, complete, vou deixar por padrão isso aqui, vou dar um Loft. Quando eu der um Loft, apertar a tecla 6, ó, ele vai ter aqui ó, a minha curva. Tá vendo? O que aconteceu? Vocês viram que está bem esticado, por quê? Por que ele está estranho assim? Porque eu tenho que procurar também deixar os meus pontos o mais próximo possível um do outro. Se eu não fiz, eu posso, aí depois eu teria que vir aqui ó, e ir puxando, entendeu? Mas aí ó, vai ficar estranho. Por isso que eu falo que ele é meio chato nesse sentido aqui. Ó. Então o que é legal fazer? Ó? Eu venho aqui, nesses caras aqui, ó, e começo, eu tenho que, vocês estão vendo aqui que a gente tem que meio que fazendo os caras seguirem o próximo ponto, tá vendo? Então, por isso que eu não curto muito esse método, justamente por esses ajustes que a gente tem que depois estar fazendo do mesmo jeito. Ó. Já que a gente vai fazer ajuste logo, a gente faz nos polígonos, né? Ó. Só ajustar só para vocês verem que tem essa possibilidade, esse método. Ó. Outra coisa, para a gente mexer, você pode estar dando dois cliques, Allow Rotate Axis, ou que é o melhor, ou normal, né? Na verdade é bom mexer na normal, porque você mexe na normal da linha, tá vendo? Ó, ele não vai sair de cima da minha linha aqui, ó. Você vai mexer de acordo com a normal. Aí você vem ajustando aqui, ó. Ele vai sempre deixando de acordo com a normal, ó.
E aí ele vai aproveitando e vai te mostrando a normal das... Beleza, aí agora vamos para essa aqui, né? Ajeitar aqui também, ó. Só alguns ajustes. Aqui, ó. Liga lá, liga aqui. Aqui, ó. Parecendo que tem um a mais aqui. Onde é que tá sobrando? Aqui, aqui, aqui. Ah, tá, aqui, ó. É aqui mesmo, ó. Vocês veem que, né, você tem que ficar fazendo esse ajuste, já é um trabalho meio bem braçal assim, e acaba prejudicando o tempo de produção simplesmente fazendo. É lógico que para depois, né, depois quando termina, ó, terminei aqui, eu vou lá, eu seleciono os três aqui, né, que eu quero, Surface Loft, ó. Mesmo assim, ó, ficou um pouco curvo, né? Vocês veem que ele é bem complicado assim de estar se trabalhando. Complicado assim, é bem trabalhoso mesmo, é braçal. Tá? E vamos lá para uma outra ferramentazinha aqui que é bem interessante. Só que antes a gente tem que fazer alguns ajustes também nessas curvas. Primeiro ajuste, eu vou utilizar aqui, pegar essa curva aqui que está ligado a esse cara e vou vir aqui e vou recortar ela. Ctrl Point, vem aqui, vou cortar aqui, ó. Pá. Só que eu não apago esse cara. E aqui a mesma coisa, corto esse cara aqui, ó. Opa, esqueci aqui. Bom, beleza, cortei. E agora eu vou fazer um rebuild das curvas, né? Esse cara com esse, com esse, com esse. Então vamos ver aqui. Ele dá erro, esquema de normal, ele não aparece o axis, que quando está em normal e NURBS ele não aparece. Aqui, ó, 7, eu tenho 7, 9, tá vendo? Aqui eu já tenho 3 e aqui 3. Então nós vamos aqui dar um rebuild nessas duas curvas para Edit Curves, Rebuild. Eu vou dar para 9, 9 acho que tá bom. Rebuild. E para esses dois aqui, eu vou fazer um rebuild de 6. Acho que 6 tá bom. Rebuild. Beleza, então a gente tem 6 aqui, 9 e 9. Que é o que a gente vai juntar aqui agora. Tá? Então, como é que a gente faz? Só que agora a gente tem um probleminha aqui, que é aquele esquema que eu falei com vocês, que é a questão da continuidade. Essa curva e essa curva, elas têm que estar com o mesmo início, tá vendo? Aqui, ó, esse cara e esse tem que estar na mesma posição, e esse cara a mesma coisa. O início de criação deles, ó, tem que estar no mesmo. E eles estão. Então, ó, agora primeiro a gente vai fazer o que? Pegar esse cara já está com o início dele para baixo, então a gente simplesmente faz esse aqui, ó, agora. Inverter como? Edit, Reverse Curve Direction, tá? Mas ele não pode estar como selecionado como modificação, tem que estar como objeto. Então vem Reverse. Agora se eu for olhar, ó, tá aqui embaixo.
Agora sim ele vai funcionar. Então eu marco ele em círculo, em ordem, qual que eu quiser, eu tenho que marcar assim. Tá? Vem aqui em Surface, Boundary. Tá? Boundary eu tenho algumas opções, eu deixo marcado default e dou um Boundary. Tá lá, ó, você viu, ele fechou, ficou filé. E ele gera esse boundary em NURBS. Tá? Fácil alterar, mas eu particularmente não gosto desse jeito, desse estilo. Vocês veem que a gente tem que ficar consertando curva e tudo mais, para aí depois a gente ficar consertando mesmo, para depois a gente ter que converter esse cara em Polygon e depois fazer a real modelagem do cara. Então isso aqui é chamado modelagem em NURBS. Eu prefiro a modelagem poligonal, que ela é bem mais rápida, no sentido de eu não preciso ficar fazendo pequenos ajustes em curva para depois eu ter que ainda mais fazer ajuste aqui no nosso modelo. Tá? Então, gente, mostrei aqui algumas ferramentazinhas para fazer modelagem em NURBS. Tá? Na próxima aula a gente já vai começar realmente a fazer a modelagem em Polygon, que eu acho melhor, e a gente vai até o final desse carro com a modelagem em Polygon. Valeu? Então até a próxima aula.